Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 15, que diz assim: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O capítulo 12 de Hebreus nos fala de perseverança, de santidade, de relacionamento em comunidade, maturidade e de maturidade espiritual. Nós podemos ver que o autor ele escreve este capítulo justamente querendo falar de forma preventiva sobre problemas de relacionamento, né? Problemas internos também, não só do coração da pessoa, mas também da coletividade. Por quê? Porque a mágoa, ou a raiz de amargura, ela é chamada de raiz por quê? Justamente porque uma raiz nós não podemos ver, ela fica oculta embaixo da terra, mas ela vai crescendo aos poucos sem ninguém ver. E a raiz de amargura ela também contamina a outros, é o que o autor vai dizer, entendeu? Então, os maiores problemas, eles começam dentro do coração. Daí a importância de nós examinarmos o nosso coração todos os dias, para que nós não deixemos lixo dentro dele. Há pessoas que têm a síndrome da limpeza e da higiene, elas estão sempre lavando louça, deixando suas casas bem arrumadas, mas muitas vezes se esquecem de limpar o seu coração. Eu quero dizer para você que todos os dias nós devemos fazer uma faxina no nosso coração para ver se não há alguma raiz de amargura, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus capítulo 15, verso 18 e 19: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ou seja, a mágoa, a raiz invisível, ela gera frutos invisíveis, né? Você pode conhecer uma pessoa se ela está chateada com você, não pelos abraços e sorrisos que ela te dá na sua frente, mas pelas ações dela, porque existem muitas pessoas, né, que sorriem, que abraçam, mas por dentro estão se corroendo, estão morrendo aos poucos, né? Então, esse texto ele nos diz o seguinte: tenha o cuidado. Quando ele fala de ter cuidado, ele está falando de vigilância espiritual. Ele está falando, né, de vigilância mental, emocional, de que nós devemos rotineiramente analisar nossos pensamentos, nossos sentimentos e ver se eles de fato são plausíveis, né? Porque a palavra aqui significa, a palavra ter cuidado significa supervisionar, observar cuidadosamente. Nós devemos observar os nossos sentimentos, nós devemos observar, né, o nosso comportamento, supervisionar, vigiar, justamente porque Provérbios capítulo 4 vai dizer: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 14, verso 38, ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 2 Coríntios capítulo 2, verso 13 e 5 vai dizer: examinai-vos vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Entendeu? Então, pensamentos repetidos e não examinados, geralmente eles vão gerar emoções e pensamentos como: ninguém está me vendo, ninguém me valoriza, eu fui injustiçado, né? Eu não sou respeitado. E quando nós deixamos esse tipo de sentimento entrar nos nossos corações, se esses pensamentos não forem confrontados, o pensamento vira um sentimento, o sentimento vira um comportamento, e isso vai gerar
né? Aí problema com a honra, problema com o respeito, e o texto nos diz que quando há amargura, raiz de amargura no coração, o favor de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela perde o seu efeito na vida da pessoa. Eu quero perguntar para você, você que tem guardado mágoa, você quer ver o favor de Deus diminuído na sua vida? Se não, dobre o seu joelho, peça misericórdia a Deus, entregue essa pessoa, essa situação nas mãos do Senhor e peça perdão para Deus. Peça para o Espírito Santo limpar o seu coração, porque o perdão ele não é humano, ele é divino, entendeu? Então, na igreja, pode acontecer de às vezes você chegar ou num determinado grupo ou no seu trabalho, a pessoa às vezes ter tido um dia difícil e não te cumprimentar, e você falar, não, a pessoa me ignorou, a pessoa fingiu que não me viu, né? E o que acontece? O afastamento assim, a raiz de amargura, ela vai gerar o afastamento da graça de Deus, entendeu? E quando ele fala aqui que ninguém se prive da graça de Deus, ele está falando justamente de ficar para trás, de afastar-se, né? De a pessoa não experimentar a plena graça na sua vida, entendeu? Então é muito sério. A palavra de Deus nos conta que se um irmão, né, ele tiver alguma coisa contra ti, vai primeiro buscar entre ti e ele só. E o objetivo tem que ser ganhar o seu irmão. Lá em Mateus capítulo 18. Se não ganhar, procura uma testemunha, vai com 2 e com 3. Se não resolver, conta para a igreja, expõe para a igreja. E se ele não mudar, considera-o como publicano, entendeu? A palavra do Senhor nos diz que esse texto, ele não trata apenas da salvação, ele fala de influência prática da graça sobre a vida de uma pessoa. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Logo, o mandado de Deus através da vida de Paulo é para nós nos fortalecermos na graça e não nos afastarmos dela. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, anunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e permanentemente. Entendeu? Então, meu querido, nós devemos viver não segundo o nosso ego, mas segundo os princípios da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 vai nos dizer o seguinte, que e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, a graça de Deus ela pode ser resistida, o favor de Deus pode ser, de certa forma, pode ser resistido e não pode perder o efeito. Deus jamais vai invadir um coração contra a vontade da pessoa, operar num coração magoado. A mágoa ela impede a pessoa de orar. Ela mantém a pessoa na defensiva, ela abre a porta para demônios, ela impede o favor de Deus. E é por isso que, devido à mágoa, muitas pessoas deixam de congregar, né? Perde o prazer nas coisas espirituais. Se você não honra o seu discipulador, não honra o seu pastor, você não honra a autoridade que está sobre você no teu trabalho, na escola, você deixa de receber aquilo que Deus está transbordando através da vida dela. Muitas vezes nós recebemos aquilo que nós precisamos através de embalagens que nós não gostamos. Muitas vezes é um chefe, é alguém, é o esposo, é uma situação adversa, mas mesmo assim nós devemos honrar. Veja o exemplo de Eli. Era um líder que estava fora da presença de Deus, que Deus já havia rejeitado, mas quando Ana o honra, ela recebe o seu Samuel. Entendeu? Então nós não devemos honrar as pessoas só quando nós somos honrados, nós devemos honrar também quando somos desonrados, porque quando nós honramos ou desonramos o próximo ou uma autoridade, nós estamos fazendo isso em relação a Deus. E se você estiver certo, se estiver correto, no tempo certo, Deus vai te honrar. Entendeu? Uma pessoa
que tem a raiz de amargura, um dos sinais é que ela não senta para comer contigo. Você quer saber se uma pessoa ela tem um coração limpo com você? Chama ela para comer, chama ela para lanchar, para almoçar na sua casa. Se ela se recusar a sentar contigo comer, é um sinal de que o coração dela está fechado. Às vezes ela está até sorrindo para você, mas é uma pessoa que está amargurada. Uma pessoa que ela deixou a raiz de amargura entrar no seu coração, ela tem um coração endurecido, ela não leva a sério nada que você fala. Ela deixa de receber e aprender aquilo que você fala. Entendeu? Então, nós devemos estar vigilantes, porque se nós quisermos que Deus opere nas nossas vidas, nós temos que ter um coração limpo, né? Nós podemos ver que, um exemplo cotidiano, a esposa, se ela não limpar o coração, o esposo, eles vão acumulando mágoa e depois cessa a honra, cessa o respeito, entendeu? E a graça de Deus, o favor de Deus deixa de fluir na vida da pessoa. É por isso que a palavra de Deus ela nos fala que nós não podemos ter nenhuma raiz de amargura no nosso coração, porque a raiz de amargura é um veneno escondido que vai gerando morte na vida espiritual, na vida financeira, a cada dia. Entendeu? Quando ele fala aqui que raiz amarga é a raiz profunda, é a raiz escondida, a raiz que está ali silenciosa, né? E é interessante que a Bíblia trata de problemas de forma preventiva antes mesmo dele acontecer, entendeu? Nós vemos aqui que lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 18, a palavra de Deus vai nos dizer: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvia do Senhor, e para que não haja entre vós raiz que produza erva de amargura, né? Então, a amargura está ligada ao desvio do coração, à falta de honra, ao distanciamento, à idolatria, e em se tratando de liderança, ela está ligada à feitiçaria. E os feiticeiros, a palavra de Deus fala que não entrarão no reino dos céus. Uma pessoa que ela é feiticeira, uma pessoa que é amargurada, ela vai contando o problema para outras pessoas ali do grupo, não para resolver, mas para correr atrás de soldados que a apoiem na solução, naquela causa, que estejam do lado, que vejam e falem: como eu sou coitadinho, como eu sou coitadinha. Ela não quer resolver o problema, porque o caminho da resolução do problema é quando você tiver um problema, você procura a pessoa entre ti e ela só. A Bíblia fala que tem que ser só você e ela. Não está falando se é homem, se é mulher, está falando que tem que ser, o objetivo tem que ser de ganhar. E se ela não te ouvir, aí você chama sim uma testemunha. Por quê? Porque a amargura ela precisa ser removida. Efésios 4:31 vai dizer: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós, né? Por quê? Porque o ódio produz trevas interiores. A palavra de Deus vai nos dizer: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se forem trevas, que grandes trevas serão, né? 1 João 2, 9 e 11 vai dizer: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Então, meu querido, eu te pergunto: tu está na luz ou está nas trevas? Você fala que perdoou, mas não consegue conversar, não consegue, ter acesso, não fala bem, fica de fofoquinha? Cuidado, porque isso aí pode estar matando a sua vida espiritual, pode estar minando as bênçãos de Deus na sua vida, o favor de Deus, e dando brecha para demônios, entendeu? Então, uma pessoa que ela começa a comparar o seu ministério, ou que ela guarda raiz de mágoa no seu coração, ela geralmente vai falar: ninguém reconhece o meu valor, né? Ela não vai mais caminhar com o seu discipulador, com o seu líder, com o seu pastor, entendeu? Então nós temos que ter uma atenção muito grande em relação a isso aí, né? Então nós não podemos
andar em comparação ou em inveja amargurada, né? É por isso que muitos, através da mágoa, através do ressentimento, se contaminam. E é um grande problema a mágoa dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro da família, porque ela não corrompe só o coração de quem está magoado, ela corrompe também o coração do grupo. Ela impede pais de falarem com filhos, filhos de falarem com os pais. Ela separa casais, ela gera cansaço e gera também desgaste. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas 5:9, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 15:33 vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você não tem coragem de falar para a pessoa, mas você sai falando mal. É fofoqueiro, né? Ou fica ouvindo fofoca. Deus não se agrada dessas coisas. Tiago capítulo 3, verso 5 e 6 vai dizer, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, entendeu? Você conhece alguém que reclama de tudo, que nunca está grato com nada, né? Que muitas vezes esquece o que as pessoas fazem por ela e fala mal, porque aquele que guarda a raiz de amargura, ele é dessa forma. Ele esquece de tudo aquilo que já foi feito de bom, e pelo fato de ele ser ingrato, ele só consegue enxergar aquilo que é ruim, aquilo que só consegue enxergar o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Ele esquece de todo o bem que foi feito para ele, e ele prefere se lembrar de coisas negativas e por fim a vida dele é negativa. Isso se reflete no físico, num cansaço, numa estafa, entendeu? Cansaço psicológico e assim por diante. E muitas vezes acaba somatizando, ou seja, se transformando em uma enfermidade, né? Então, nós devemos ver se o nosso coração não está duro, se não é um coração negativista, ressentido, né? Então, se nós não prestarmos atenção nisso, a mágoa e a raiz de amargura ela se torna uma herança emocional negativa que vai trazer grandes malefícios, entendeu? Então, uma pessoa, geralmente uma pessoa acometida da raiz de amargura, ela vai ser uma pessoa que murmura, uma pessoa que faz comentários paralelos, né, que fala mal do pastor, da pastora, dos líderes, do irmão, da irmã, entendeu? Então, o ambiente inteiro fica contaminado. E assim, qual é a solução para tudo isso? A palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Nós temos que escolher, se você quiser ser curado, né, dessa raiz de amargura, dessa mágoa, você tem que escolher enxergar a realidade de conforme a palavra de Deus. Tem que escolher perdoar, entregar na mão de Deus esse prejuízo, esse mal entendimento, essa situação que aconteceu, porque muitas vezes você briga com a pessoa, mas o problema não é com ela, é dentro da sua cabeça. Existem muitas pessoas que muitas vezes dizem que não gostam de mim, e chegam e brigam, mas o problema dela é com o pai, que ela não respeita pai, não respeita esposa, figura de autoridade, não respeita marido, não respeita... E eu só digo para ela, seu problema não é comigo não, seu problema é com você, resolva o seu problema, entendeu? Porque muitas vezes nós também tomamos e tendemos a ouvir problemas dos outros e tomamos para nós. E muitos problemas que nós ouvimos não são nossos. São problemas existenciais, são problemas e traumas da infância da pessoa que ela ainda não resolveu e ela quer passar para você, entendeu? Então, Colossenses 3:13 vai dizer, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Então, não é um pedido, é um mandamento perdoar. Se você não consegue perdoar, dobre o seu joelho e peça força para Deus. Romanos capítulo 12, verso 18 vai dizer, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens.
Então, o mandado de Deus é para que nós tenhamos paz, para que nós perdoemos, para que nós andemos com o coração limpo, pois a raiz de amargura, ela começa pequena, ela vai crescendo de forma invisível e ela traz prejuízo não só para a pessoa que guarda a mágoa, mas para as pessoas que estão à sua volta. Ela endurece o coração, rouba a paz, tira o sono, fecha portas e atrai enfermidades. Ela enfraquece a fé da pessoa e afasta a pessoa da graça e do favor de Deus. Então, se as portas estão fechadas para você e você quer ver mudança, você quer ver transformação, trate das suas feridas internas, procure uma pessoa da sua confiança, desabafe, chore, procure não para fofocar, mas para limpar o seu coração, entendeu? Porque quem permite a mágoa, ela permite feridas internas, né? Permite que muitas vezes que essas feridas venham governar a sua mente, as suas escolhas, o seu relacionamento e a sua vida espiritual. O Evangelho, ele não só perdoa pecados, mas ele também cura raízes de amargura. Foi para isso que Cristo morreu na cruz, para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser ser curado dessa enfermidade, ver portas abertas e o aumento do favor na sua vida, libere perdão. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, né, clique no link aqui embaixo e esteja conosco e nos aguarde até o próximo vídeo.